Olá, sou Joel Kerber do canal Informais, o seu canal de entrevistas com foco no empreendedorismo. Hoje contamos com a presença de Celso Bernardi, que vai fazer um relato da sua vida, como começou, do seu sucesso, como uma vida voltada para a política, para a educação. E então, Celso vai contar para nós como foi. Então, muito obrigado, Celso, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com nós. Então, Celso, como tudo começou? Bom, inicialmente eu quero registrar aqui a minha justificada alegria, meu caro Joel Kerber, nosso líder, de estar com você, de estar com a tia Lia, de conversar com o teu programa Informais. Tudo começou quando eu tive a graça de Deus, né? E eu sempre faço esse registro da alegria pela vida. E os meus pais, eu sou filho único, lá de Chiapeta, tomaram a iniciativa de me colocar como interno no Colégio Marista, em Santo Ângelo. Eu digo que tudo começou aí porque eu tive lá a oportunidade de, como interno, ser candidato a presidente do Grêmio Estudantil Santo Ângelo. E eu fiz muita política estudantil. Fui presidente do Grêmio Estudantil, do Colégio Santo Ângelo, Colégio Marista. Fui presidente da União dos Estudantes de Santo Ângelo, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito e também vice-presidente da URGS e do DCE, do Diretório Central de Estudantes. Então, a minha vida iniciou fazendo política estudantil. E a política estudantil acabou abrindo as portas posteriormente para a política partidária. Eu nunca tinha concorrido a cargo nenhum, e também faço essa observação para fazer um registro importante. Eu sempre fui político estudantil, me filiei na Arena em 1972, mas nunca concorri a nada lá em Santo Ângelo. Fui secretário da prefeitura, fui procurador jurídico da prefeitura municipal e vim para Porto Alegre em 1979. Foi quando eu conheci a tia Lia, né? Eu vim para a Secretaria de Educação como diretor-geral, secretário substituto, no dia 15 de março de 79, assumimos, e já em 2 de abril teve uma famosa greve dos professores, a primeira grande greve. E veja bem, Joel, a vida nos oferece essas oportunidades. Em 1986, o governador Jair Soares tomou a iniciativa de sair do PDS para o PFL e eu me mantive no PDS, levado seguramente pelas lideranças, Nelson Marquesan, Roberto Cardona, que é muito importante, que foi quem me estimulou a concorrer a deputado estadual. E eu me elegi deputado estadual em 1986, exatamente com a bandeira da educação e a bandeira do municipalismo. Continuo lutando até hoje, sendo deputado estadual, deputado federal, tive o privilégio de ser presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, e continuo lutando hoje pela educação e pelo municipalismo. E, logicamente, nós, para fazer políticas sociais, também priorizar aquelas políticas que podem diminuir as desigualdades sociais, e a educação é uma oportunidade que tem de inclusão social duradouro, né? Não é através de pequenos gestos sociais. Mas para ter políticas sociais num país, nós precisamos ter política econômica que dê desenvolvimento e avanços para se poder fazer efetivamente políticas sociais. Então, a minha vida começou exatamente assim. Eu sou muito grato a Deus e muito grato a todos aqueles que me ajudaram a construir essa história, lutando pela educação como professor, essa parte importante também, como professor. E, logicamente, fiz a bandeira da educação na Assembleia e na Câmara, concorri ao governo do Estado, levando essa bandeira da educação e do municipalismo. Então, sou um lutador nesta área. Fico muito feliz, Joel Kerber, nosso grande líder aqui, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo há mais tempo, do teu esforço, do teu trabalho em favor de Montenegro, do desenvolvimento integral, humano e social. E também tenho certeza absoluta que é uma necessidade que nós temos de diálogo, fazer a política realmente com diálogo, com respeito às diferenças, mas com objetivos claros e posições bem definidas sobre prioridades. E o Brasil, infelizmente, nunca fez da educação uma prioridade valendo mesmo, não, em momento nenhum, infelizmente. E a questão do municipalismo também, eu sempre digo que na política, o mais difícil que nós temos na política é saber dividir os recursos que são gerados pela sociedade que trabalha e paga impostos. Nós geramos recursos e nós temos que dividir de maneira rápida e honesta e devolver ao povo. Isso é a parte difícil. E a parte difícil também são os dois grandes problemas do Brasil, a educação
e uma federação que é centralista demais. Infelizmente, nós trabalhamos muito aqui, geramos recursos que são recolhidos em nível nacional e demoram um tempo para retornar e retornam menos do que as necessidades. Nós temos menos recursos do que as demandas do município. É evidente que aí precisa-se bons vereadores, bons gestores. Eu fico feliz que hoje fiz uma visita ao prefeito Zanata. A gestão municipal é aquela que melhor pode ajudar as pessoas, que é um grande objetivo de fazer política. Isso. A educação é o cerne da questão. Para a gente ter uma sociedade mais aperfeiçoada, mais humana e mais respeitadora, nós precisamos ter pessoas, cidadãos, que sejam educados, né? Outros países, que nem o Japão, eles prezam muito pela educação. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade? Bom, Joel, essa é uma pergunta que nós deveríamos aqui algum tempo para fazer uma resposta adequada e da dimensão necessária. Mas o fundamental é investir em educação básica. Investir na educação básica. É a pré-escola, o ensino fundamental. E para isso precisamos ter professores valorizados, bem pagos e principalmente valorizados no sentido de reconhecer que tudo passa pela escola. A escola é o prolongamento do nosso lar, da nossa casa. Então nós temos que ter professores entusiasmados, motivados. Temos que ter também a família, isso é muito importante, dizer, o conjunto, a comunidade escolar. E passa a investir melhor em educação básica. Eu não estou aqui dizendo que tem recursos suficientes para a educação do terceiro grau, no caso da universidade. Mas todos os países investiram em educação básica primeiro. Pegar o Japão, pegar a Coreia do Sul, pegar os países que investiram em educação, veja bem, a educação é que estimula a economia. Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, uma regra, né? Tudo passa pela economia primeiro. Se souber dinheiro, se houver dinheiro, quer dizer, não, era a educação que vai manter, é na educação, é no fronte da educação que se faz a igualdade social, se busca realmente dar às pessoas condições de discernimento, de conhecimento, para que ele possa tomar decisões. O que é, por exemplo, tomar decisões? A nossa vida é tomar decisões, né? Sim. Há um estudo aí que em 10 anos nós tomamos mais de 100 mil decisões. Viver é tomar decisões. Teremos decisões, tudo tomamos decisões. Vamos fazer uma compra no mercado, vamos fazer uma compra numa loja, tomamos decisão, escolhemos. E qual é a melhor forma de fazer uma boa escolha? É comparando. Qual é a melhor forma de fazer a boa política? É comparando candidatos, comparando propostas. E principalmente na base da confiança. A confiança. Só que quando tu compra um objeto, tem a possibilidade de voltar lá e devolver se não gostar, né? Se tiver um arrependimento quando chegar em casa. E na política, na vida nossa, nós tomamos decisões que são definitivas e que duram, no mínimo, na política, 4 anos, né? Por isso que a educação é necessária. Nós temos um problema do déficit democrático nosso, o déficit de boas escolhas, é um problema educacional. É da educação do povo que nós temos um déficit democrático também. Eu vejo que muita gente nos grupos de WhatsApp reclamam do vandalismo, que a prefeitura constrói uma praça, no outro dia os jovens vão lá, já destroem. Não existe aquele pertencimento, né, do jovem hoje com a sociedade, com os bens públicos. Tá? Os bens públicos aparecem todos pichados e tal. Isso tudo é um reflexo da falta da educação ou de uma educação deficitária do nosso país. Uma das minhas bandeiras, também, enquanto vereador, eu sempre prezei bastante pela valorização dos professores, né? Que vai gerar a consequência depois, que é uma boa educação para a população. E vai ter o reflexo lá depois, no final, nessa questão do pertencimento do cidadão à cidade. O Brasil precisa focar mais. Eu fui presidente da Comissão de Educação da Câmara, tenho orgulho de, no dia 13 de maio de 1993, entregar, votada na Câmara Federal, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas não adianta ter boas leis se nós não temos na prática aquilo que é fundamental. E começa pela formação do professor. A formação do professor ele é feita numa universidade, ele é feito numa sala de aula, num prédio muito especial, num lugar muito bom. Depois a realidade lá na vila, onde está a escola muitas vezes, e a falta da família. O problema nosso também é que a educação tem uma concorrência, a questão da família, a
questão dos meios de comunicação, que são complicadamente sempre pouco. Não há prioridade à educação. A educação teria que ter um grande pacto nacional pela educação. Governo federal, estadual e municipal. Governos, nós precisamos fazer um pacto pela educação. Nós temos espaço para discutir nossos problemas ideológicos, doutrinários, questões de economia, em outro espaço. Nós tínhamos que fazer um pacto pela educação, todos juntos para a educação. E, consequentemente, também pela descentralização de poder e recursos. Mas o governo federal tinha que ter uma bandeira educação. Educação lá na pré-escola, na escola fundamental. Isto é aquilo que nós precisamos. Infelizmente, não temos feito ao longo da história do Brasil. Infelizmente, não. Há um descaso com a educação. Exatamente. Existe a máxima, né, que povo culto, cidade limpa. Né? Então, a cultura é essencial para que a gente tenha cidadãos que vão, então, conviver melhor. Então, Celso, e voltando assim para a questão do seu legado. Hoje, tu tens assim uma carreira política invejável, né? Já foi Obrigado. Deputado estadual, deputado federal. Conta para nós como é que foi a decisão de concorrer a deputado estadual direto, né? Não chegou nem a concorrer a vereador, nem a prefeito, e foi a candidata a deputado estadual do Rio Grande do Sul e se elegeu já na primeira. Bom, essa é uma decisão que tem assim um pequeno histórico, né? Eu realmente tinha como bandeira, lutava pela educação. Sempre fui filiado à Arena e depois ao PDS, mas nunca tinha concorrido a cargo nenhum. Fui secretário municipal 8 anos na prefeitura de Santo Ângelo, fui procurador jurídico lá, concursado, tive lá uma participação muito forte nas decisões políticas de Santo Ângelo, na Arena e depois no PDS. Mas eu vim para Porto Alegre para ser secretário de substituto, diretor de educação, foi quando conheci a tia Lia, em 1979. E também, evidentemente, que não ia disputar uma eleição. Depois, com essa mudança que houve lá da saída de lideranças do PDS para o PFL, em uma certa ocasião fui procurado pelo deputado Roberto Cardona, que era o líder da nossa bancada na Assembleia. De Montenegro. De Montenegro, né? Eu faço homenagem aqui à Ilha Dona Terezinha, evidentemente, à família, e aqui da tia Lia, para que me fosse candidato representando a educação, representando o magistério, no caso. E ele, o finado Nelson Marquesan e mais algumas lideranças, me insistiram muito. Eu estava lá no meu cargo de advogado como técnico científico do Estado, lotado no IP, e aquilo não, no primeiro convite, nunca tinha convidado. No fim, eu acabei decidindo, porque também acho que a gente tem que ser protagonista, né? Não pode ser só espectador, tu tem que ser ator do processo, tem que participar. E eu realmente cheguei em casa, comuniquei a minha esposa Marlene e meus 2 filhos, que não tinham muita noção na época ainda, de que eu seria candidato a deputado estadual. Aquela reação natural, que loucura, nunca concorresse numa época dessa. Eu estou falando de 1986. Já morava em Porto Alegre há 7 anos. Não pretendia mais voltar a Santo Ângelo, até porque decidi morar em Porto Alegre. Minha esposa era professora e eu também tinha um cargo no Estado já estabilizado, com curso. Bom, concorrer. Isso aí é fazer campanha. Um corcel branco, mesmo dirigindo e tal. Estou voando. Mas veja bem, essa é uma decisão importante, porque tudo passa pela política. As pessoas não se dão conta disso, que o transporte escolar aqui, a saúde, a educação, tudo passa pela política. Depende da gestão. O gestor público é aquele que vai receber os recursos que são criados e nascidos aqui do município, do trabalho local aqui, vai fazer bons projetos no município para trazer recursos do Estado e da União e vai fazer a gestão e devolver isso fazendo obras e serviços públicos de qualidade. Serviços públicos de qualidade, educação de qualidade, saúde e segurança. São o papel do Estado. Aliás, o que divide a gente com a oposição entre direita e esquerda, eu sou um partido de direita, sou um homem de direita, comprometido desde que nós nasceu a política. Qual é a diferença? É exatamente o tamanho do Estado. A pessoal da esquerda quer um Estado maior, um Estado que tenha presença, participação nas empresas estatais, até nas particulares, agora de vez em quando tem um atrevimento de fazer isso, mas nós queremos um Estado enxuto, necessário, que seja capaz de ser sustentado pela sociedade. A sociedade que sustenta o Estado pode ser maior, você pode gastar mais do que se arrecada. Então, para ter serviços públicos de qualidade, tem que ser política, gestão pública, fazer gestão de qualidade para devolver ao cidadão serviços públicos de qualidade. Evidente que, então, essa é a diferença fundamental entre direita e esquerda, e eu fui como deputado de direita, me elegi deputado estadual na época,
E bem, razoavelmente bem. Já na primeira Na vez. primeira vez, em 1986, quando nós perdemos a eleição para o governo do Estado para o governador Pedro Simão. Nosso candidato era uma coligação do PDT e do PDS na época. Aliás, isso é uma coisa boa de esclarecer também. É que em todo o Brasil houve um calote eleitoral, né, na eleição, com o famoso plano cruzado. Né? Então houve uma diferença que se ganhou a eleição, se perderam em todos os estados, o MDB só não ganhou num estado, dos 22 que tínhamos à época. Então veja bem, eu fiz uma posição política e veja bem, fui deputado estadual, depois de 1990 concorri a deputado federal, me elegi e nessa ocasião muito bem, foi o 5º mais votado do estado, fiz uma bela votação, em cima da educação, sempre defendendo a educação. Fui para a Câmara Federal com a deputada Ângela Min e a deputada Sandra Cavalcante, Ângela Min do Paraná, da Santa Catarina e a Sandra Cavalcante do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho e concorremos a presidente da Comissão de Educação sem o apoio do nosso partido, candidato independente. E me elegi a primeira vez, os meus 2 anos, e os 2 anos seguintes foi a Ângela Min, que é esposa do senador Espiridião Min. Então, eu sempre procurei, e aí vem o fato importante na minha vida, né, que é, em 1993, né, houve uma mudança de sigla, de PDS para PPR, Partido Progressista Reformador. Uma invenção desnecessária, não havia razão nenhuma. Ah, mas o PDS está estigmatizado por causa do movimento revolucionário. Bom, nós apoiamos, nós da Arena apoiamos o movimento de 1964. E eu fui indicado presidente, mesmo sendo contra, totalmente contra a mudança de sigla. Fui indicado presidente do Partido Progressista Reformador do Rio Grande do Sul. E fiquei lá 24 anos de presidente já. Sim, que legal. E gosto de fazer política e quero fazer aqui falar sobre 2 coisas importantes. Empreendedorismo, que é estimular a pessoa. Quer dizer, aí também tem que ter uma intervenção do Estado necessária para dar apoio. Realmente nós temos excesso de imposto, muito imposto. Nós não temos uma política para a pequena empresa que seja capaz de dar segurança de que ela vai nascer e vai ter apoio para poder continuar. Nós temos que dar segurança jurídica, e isso é um grande problema do Brasil, não só para a questão de manter as empresas, mas de receber investimentos do exterior, isso é um problema. Então nós temos empreendedorismo, e tu falaste na juventude. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, a juventude é um feixe de ânsias em disponibilidade criativa. Feliz de quem possa efetivamente receber essa juventude, está disponível, nós precisamos investir e não se faz uma boa campanha política, não se faz eleição sem a presença da mulher, e não porque tenha cotas, coisa parecida, não, porque nós precisamos da mulher, da sensibilidade social e da intuição da mulher, que é superior à do homem. E precisamos da juventude, estimular a juventude. Eu sempre digo, juventude boa é a juventude rebelde, e não a juventude apática. Então, são necessários que a gente converse com o jovem. E as pessoas gostam muito, Joel, por isso que eu estou muito feliz de estar contigo aqui, participando, porque as pessoas gostam de ser lideradas e governadas pelos exemplos. Nós temos que dar exemplo. O político tem que dar exemplo. O político é um privilegiado, ele é escolhido para representar uma comunidade, como vereador, como deputado, como senador, enfim, ele tem que ser bom exemplo. E os bons exemplos é que realmente fazem as pessoas tomarem a direção certa. Isso. Então, Celso, que conselho tu daria para o jovem que quer entrar na política? Primeiro, ele tem que fazer uma avaliação da situação política, né? Hoje está um pouco diferente, e eu quero reconhecer isso, as redes sociais, onde o jovem está atuando muito mais do que no nosso tempo, que era aperto de mão, olho no olho. Agora, não se faz política sem ter essa capacidade de sinceridade, de olhar para as pessoas. Eu fui candidato em 2002 com um slogan, governador de palavra. O que é ser honesto politicamente? O que é honestidade política? É, no mínimo, cumprir aquilo que você prometeu numa campanha. É resgatar os teus compromissos, é ter coerência com os teus princípios e não ser um oportunista. Então, a primeira vontade de dizer a um jovem, de dialogar com o jovem, que é nas redes sociais, e nós não podemos fazer a nossa vida depender de uma tela de telefone. Por favor, né? Nós precisamos ter uma conversa mais longa, uma conversa mais razoável. Antigamente, né, a gente mandava a cartinha para a namorada, mandava uma carta. A gente, quando faz uma carta, a gente pensava, riscava, fazia de novo, fazia um rascunho. A gente precisa ter capacidade de diálogo, de conversar, de ter capacidade. O jovem precisa parar e analisar
ter tempo suficiente para tomar a sua decisão. Comparar as coisas, comparar as posições políticas e não ser radical. O extremo é que as virtudes estão mais no meio, mais no centro, na capacidade de convivência. E nós aqui no Brasil estamos vivendo outra realidade. Na Revolução de 1923, Honório Lemes disse uma frase que é importante. Queremos leis que governem os homens, e não homens que governem as leis. Nós estamos vivendo um momento também que as leis que nós temos são de livre interpretação de muita pessoa, de modo especial do Poder Judiciário. São realidades que nós temos que enfrentar. O jovem precisa fazer, desde o seu grêmio estudantil, estimular isso. Nós precisamos estimular a participação política. A política não é no sentido... E eu, quando falo aqui no jovem, não estou pedindo para o jovem vir se filiar ao PP. Ele que faça uma avaliação dos partidos, ele se filiando e fazendo política, fazendo militância, já é bom. E se fizer no nosso partido, melhor ainda, né? Será muito bem-vindo. Mas não é uma questão só de partido, é de fazer política. A política é a arte de administrar os sonhos de um povo. Feliz de quem tem coragem, bem-aventurados aqueles que têm coragem, que é a virtude que sustenta as outras. Não adianta nós ter virtudes é necessário, nós temos virtudes naturais. Ser honesto é uma necessidade, é uma virtude, mas a coragem é que faz a distinção daqueles que se dão conta que querem ficar só olhando e não tem nenhum risco dia da eleição. O cara tem que participar do processo, fazer escolhas, e fazer escolhas comparando bem os candidatos, e não apenas olhando o santinho, como antigamente, né? Então, o que o jovem precisa fazer? Precisa estudar, evidente que sim, precisa ter conhecimento e precisa participar da vida comunitária. Política é vocação. O que é vocação? A diferença entre vocação e profissão. O que é vocação? Vocação é aquilo que a gente é. Todos vocês aqui, Joel, teus amigos, teu grupo, trabalham com vocação para ajudar as pessoas. Tem trabalho no Lions, no Rótulo, entidade de classe, na Associação Comercial e Industrial, entidades assistenciais ou de comunitárias. Trabalho. O que é essa? É vocação. Vocês não ganham nada com isso, porque profissão é aquilo que a gente trabalha para ter uma remuneração, que é justo e necessário, mas vocação é aquilo que a gente é, e profissão é aquilo que a gente faz. As duas são dignas, a vocação. E eu sempre falo isso, tem gente que não tem nenhuma vocação para ser professor, né? Nós tínhamos uma discussão enorme, por causa que o professor tem que fazer o estágio, ninguém roda no estágio, uma coisa incrível, todo mundo acha que não é. Então, vocação é aquilo que a gente é, profissão é aquilo que a gente faz. Ter vocação também é realmente fazer política na sua comunidade, conversar, exercer cargos, ter posição de liderança, né? Celso, qual foi o momento mais desafiador enquanto deputado? Olha só, começaste, tu tinha a tua carreira jurídica dentro do Estado, e aí resolveu se candidatar a deputado estadual para representar principalmente os professores, enfim. Qual foi o teu maior desafio nos primeiros anos de deputado estadual? Bom, primeiro ano nós entramos como partido de oposição. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? A gente vê essas mudanças, etc., de partidos, porque também é respeitável, tem que criar até uma palavrinha chamada janela, né? Que tem para jogador de futebol e para político. São duas janelas interessantes, a comparação. Mas veja bem, eu fui sempre um deputado de oposição aqui no Estado. Oposição ao MDB, com todo respeito. Fui deputado do processo constituinte. Mas veja bem, Joel, quem é que disse que eu devia ser oposição? Quem me deu essa resposta foram as urnas. É a urna que coloca o cara na oposição ou na situação. Fui candidato, perdi as eleições, o vitorioso ganhou e tem que governar. E eu ia fiscalizar, fazer a minha parte. Então, esse é o primeiro desafio, a gente saber onde é que a gente está e a gente ter coerência. Isso não quer dizer que a gente não possa participar do governo, até porque no Brasil aqui é muito comum a chamada coligação de pós-eleição, né? A chamada coalizão. Os partidos, depois da eleição, os partidos não fazem maioria na Câmara, nem na Assembleia, nem na Câmara. Então, você faz a chamada coalizão para governar, o que é uma coisa respeitável, desde que a gente não fuja daquilo que o partido tem como princípio básico, das suas linhas básicas que têm que ser respeitadas. Então, o meu grande desafio foi sempre lutar pela educação e não ter o retorno que eu imaginava que pudesse ter, nem nos governos que eu ajudei. Quando eu fui deputado federal, nós apoiamos o Collor, o presidente Collor, né? E depois eu fui responsável, um dos votos responsáveis pelo impeachment do Collor, que foi uma decepção. Quer dizer, aquilo ali era um jovem, veja bem, um jovem que tinha uma carreira política razoável, também não era nenhuma carreira com grandes méritos, se elegeu presidente da República
nesse tipo de votação, fazendo mais um plebiscito, né? Mais talvez pelos defeitos do outro do que pelas suas virtudes. Então, os desafios foram trabalhar pela educação. Lutei muito pela educação. Em 1993, quando nós aprovamos a LDB, o presidente já era o presidente Itamar Franco. Me lembro bem o dia que fui levar lá com a deputada Angela Min, com o grupo da Comissão de Educação da Câmara, a LDB para passar para o Senado. Darcy Ribeiro era o presidente da Comissão de Educação do Senado. Itamar Franco era o presidente. O senador Pedro Simão era o líder. Então, o desafio foi não conseguir, nesses dois momentos meus, educação e municipalismo. Municipalismo é porque continua centralizando poder e recursos. Agora, veja, essa reforma tributária vai tirar mais poderes dentro dos municípios. Isso. E eu gosto de ver essa questão da reforma tributária, que ela está baseada no SEM. Ser a lei complementar, ser não sei o quê, ser não sei o quê. Bom, a gente não tem uma clareza e nem transparência e nem sabemos quando é que vai entrar em vigência. Se ela é tão boa, não sei por que vai levar 10 anos para ser aplicada. Se é boa, tem que ser aplicada logo. Mas então esses são os desafios que são aí meio que marcam, não uma decepção assim comigo realmente. As duas candidaturas a governador que eu tive no estado, a primeira foi uma aventura minha, realmente uma missão que eu recebi. Nós tínhamos um candidato, que era Luiz Carlos Mandelli, e um mês antes da eleição, aliás, uma semana antes da convenção, eu tive que aceitar a missão de concorrer ao governador, a presidente do partido, e fiz uma campanha como missão. Mas a campanha de 2002, eu me preparei muito. Fiz um programa de governo que foi apresentado na Federação dia 2 de abril. Pronto, programa de governo. Onde estava a questão da educação, a questão da diminuição do tamanho do Estado, a questão da Previdência, a questão da valorização dos servidores públicos, que infelizmente são olhados como problema quando eles são a solução, precisamos valorizá-los também. Então, essas questões são questões que eu levantei na vida pública. Como presidente do partido, realmente transformamos o nosso partido progressista, de hoje progressista, no maior partido municipalista, que é muito importante. O maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Estado. Então, eu não tenho nenhuma questão assim digamos, decepção com a política. É evidente que tem questões assim que acontecem, o cara imagina um projeto dar certo, imagina uma filiação que não dá certo, essas coisas da política, mas são pequenos problemas naturais em todas as atividades humanas, né? Isso. Celso, dá uma tristeza quando a gente vê nomes crescendo no partido, daqui a pouco eles saem para outros partidos, né? Isso já virou uma coisa quase que natural. Claro que a gente às vezes fica triste. Nós temos o caso do Marcel Van Hatten, por exemplo, que representa muito bem os pensamentos progressistas. Enfim, são crias do Partido Progressista, né? Ele começou como vereador, depois evoluiu. Enfim, como tu vê essa questão assim das mudanças de partidos por causa de oportunidades, enfim? Bom, eu respeito, né? Porque partido é uma parte da sociedade. Nós não temos a pretensão, alguns partidos têm essa pretensão, acho que falam em nome da sociedade, que são a sociedade porque ganhamos a eleição. Não. A gente é uma parte da sociedade. Nós temos uma identidade. Então vamos lá. Defesa da vida, da liberdade, contra o aborto, defesa da propriedade privada, cuidar das pessoas, enfim. Essas são questões básicas do nosso estatuto. As pessoas receberam essa oportunidade de sair do partido, a famosa janela, acho um absurdo. Eu acho que tinha que ter uma lei da fidelidade partidária, um estatuto que tinha que ser legalizado, lei. Esse é o partido com essas propostas. Para sair do partido, tinha que dar justa causa. Tinha que dizer, bom, eu saio do partido porque o partido fez tal e tal coisa que eu não concordo, isso e aquilo, coisas básicas, né? Então, um estatuto que dissesse, bom, a pessoa tem a oportunidade de sair também, porque o partido, muitas vezes, o partido é que faz uma adesão despropositada e fora da realidade do partido. E tem muitos casos desses. Seria uma justificativa, então, para ter a figura da justa causa. Eu saio por justa causa. Se não tiver justa causa, eu não posso sair do partido, não é por causa da janela. Essa é a minha opinião. Mas isso é uma questão complexa. Muitos candidatos acham que eles são os donos do voto, né? Que os votos são deles. Aí, esta é uma questão brasileira. Eu sei que está chegando o final do teu programa, mas veja bem. Isso é um problema sério que nós tínhamos que discutir. O político, nós temos hoje aí 513 deputados federais, que é onde acontece mais isso. Cada um parece que é uma instituição, ele é um partido, Isso também tem um péssimo exemplo do Poder Judiciário com o Supremo Tribunal Federal. Péssimo exemplo, onde nós também temos cada 11 daqueles
ministro do Supremo achando que é dono de todo o processo em si, as decisões monocráticas, os avanços. Tem esse inquérito das fake news, então, que completou dia 14 de março agora. 5 anos. Foi aberto o prazo de 90 dias, há 5 anos. Cada semana e cada dia coloco mais alguma coisa lá dentro. Quer dizer, então cada ministro do Supremo se considera um Supremo, né? E cada político tem alguns que acham que são o partido, né? Isso é um equívoco nosso de não valorização dos partidos políticos. Isso é uma questão muito séria. Os partidos políticos não são chamados. O governador, o prefeito, eu não estou dando nenhum exemplo aqui, mas quero dizer que, em tese, governador e prefeito vão negociar com o vereador, vai negociar com o deputado estadual, e o partido tem as suas posições e muitas vezes não são valorizados necessariamente. Muitas vezes. Mas, Celso... Aliás, eu devo fazer aqui também, peço licença aos meus colegas progressistas, eu, Celso Bernardi, ao longo da minha vida, jamais concordei, vida partidária, né? Jamais concordei em participar de governos do PT. E nosso partido, de vez em quando, participa. Está participando agora, que é uma coisa meio sem compreensão. O nosso presidente do partido faz discurso de oposição, toma posição de oposição, mas nós temos um deputado federal que é ministro do governo Lula. O governo Lula ganhou a eleição, respeito, acredito nas urnas eletrônicas, respeito as decisões das urnas eletrônicas, mas eu não posso aceitar que o partido participe do governo, que o ministério no governo, se nós não ganhamos as eleições, fomos contra e não temos nenhuma posição que se afine ideologicamente, doutrinariamente com o PT. E não que eu não tenha, eu tenho relações com pessoas que eu tenho respeito, como eu tenho, também sou respeitado. Aliás, o cara, para poder ter respeito com os outros, tem que ser respeitado também, né? Tem que saber se dar seu respeito. Então, eu tenho posições políticas com clareza e sou um pouco, digamos assim, fico um pouco surpreso com algumas decisões de pessoas que deixam o partido depois que tiveram o partido para eleger-se. Ninguém se elege, nós não temos candidatura independente, todos dependem do partido para se eleger. Então não tem candidatura independente, nosso sistema político não permite isso. Candidatura independente, o cara pode concorrer. Não, o cara vai depender sempre do quociente eleitoral, que para quem é o número de votos dividido pelo número de cadeiras, aquelas matemáticas. E tem alguns que fazem só da política como matemática. Bom, nesse partido eu posso me eleger, naquele não posso, então saio daqui, vou para lá, vem para cá. É a política da conveniência. Agora, nessa eleição aqui agora, Joel, vou fazer aqui uma pequena confidência. Nós tivemos 141 vereadores, 145, não me lembro bem agora. E vieram de outros partidos para nós. Vieram para o PP, saíram de um partido e vieram 141. E saíram do PP para outros partidos, saíram do PP 129, 130, uma coisa assim. Uma diferença a nosso favor, digamos assim, de 10, 12 vereadores a mais nós recebemos do que saíram. Mas nunca tinham saído tantos vereadores dos nossos partidos e nem entrado tanto. Veja bem, só aqui tem 270. Sim. Mudando. É a famosa dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Mas tem mais coisa interessante. Teve 14 vereadores, 14, que saíram no primeiro dia da janela e ao final da janela voltaram. Não só do PP, estou falando de geral. Gente que mudou, na segunda-feira foi para um partido e no final de semana mudou daquele partido que foi e voltou para o partido, foi para outro partido. Foram dar mais piadinha para lá de fora. Não gostou, porque a proposta que tinham feito lá já não deu para ser. Que loucura. Bom. Mas, então, a política é desafiadora, é muito interessante. Quem não gosta da política acaba sendo governado por quem gosta da política. Essa frase do Platão é mais velha. Platão. Assim, então, o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que fazem. E também aí tem outra do Martin Luther King, tem várias pessoas que disseram mais ou menos isso, né? Quer dizer, o que nos preocupa não é a conversa, a gritaria, a conversa dos maus. É o silêncio dos bons. É a omissão dos bons. O que nos preocupa não é o adversário. Aliás, também a gente tem que saber em política que a gente não pode combater o mal só fazendo o combate ao mal. A gente tem que semear o bem também. Não se pode só achar que eu vou fazer só criticando, só candidato só para criticar. Não, tu tem que semear o bem. Tem que fazer a sua parte. Tu tem que combater o mal, tem que discutir, tem que combater os maus, mas não só isso também, né? Tu tem que semear o bem, tu tem que dar bons exemplos. Isso. E Celso, para encerrar a nossa entrevista de hoje, já? Eu quero saber de ti qual foi a tua maior realização e conquista durante os teus mandatos.
Olha, vou dizer, aprovar na Câmara Federal, como presidente da Comissão de Educação, naquele tempo era Educação, Cultura, Meio Ambiente, éramos 35 deputados, aprovar a LDB foi uma grande realização minha. Aprovar a Lei de Direitos de Base de Educação, que teve as modificações. Agora, essa é outra questão, nós estamos discutindo a mudança do ensino básico faz uns 2, 3 anos já. Né? Uma questão interessante isso. Não se chega a um acordo, a um consenso comum sobre isso. Então, essa é a grande conquista. A grande conquista é realmente ter conquistado, digamos assim, a ideia de gestão pública, não governar para a sociedade, mas governar com a sociedade. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Eu fui secretário de Relações Institucionais do governo Ieda Cruz. E nós fizemos a consulta popular. E aqui estão os números provando. Chegamos a ter 1 milhão de pessoas que livremente, espontaneamente, eram obrigadas a votar no dia das eleições para decidir questões prioritárias. Agora, você pode colocar... Então, isto foi para mim uma realização. Quem é dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento sabem que eu nunca tinha dado muito crédito, porque achava que isso era uma coisa paralela ao Poder Legislativo. Não. Então, também, a LDB na área da educação, que foi realmente... E eu me elegi presidente com voto exclusivo dos deputados de oposição na época, porque fui candidato independente, o partido não me indicou para presidente da Comissão de Educação, e fazer também uma mudança naquilo que eu acho de gestão pública. É ouvir a comunidade, é saber realmente que o cidadão quer participar. A agenda de nós políticos, ela não coincide muitas vezes com o cara da vila, ela está com outra agenda. Aliás, agora então outra agenda. O Brasil está discutindo coisas assim que não fazem parte da agenda do cidadão comum, do problema de saúde que ele tem, problema da questão de segurança, a questão da educação, né? Se fala, e a questão da educação não vai se resolver porque o governador vai... Não, tinha que ter um grande impacto, volto a repetir. Então, as minhas realizações, LDB na parte da educação e ter sido secretário de uma área que me deu uma ideia notável quanto à questão de governar para o povo, não, governar com o povo, governar junto com as pessoas para dar-lhe espaço de ser ouvido, chamado democracia participativa. Que legal, Celso. Um grande legado. Celso, quantos anos tu foi presidente do PP do 24. Rio Grande do Sul? 24. Então saí... foi o presidente com maior tempo de, sim, foi um tempo casa. longo. E gostava de fazer política, continuarei fazendo. Estou aqui, Joel, aceitando um convite teu, do nosso partido, o convite da tia Lia, que é minha querida irmã na oração do trabalho, principalmente para dizer duas coisas para vocês. Assim. Nós teremos uma eleição dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro o povo vai às urnas. Veja bem, o Brasil é a 4ª democracia do mundo. Do mundo. Nós temos um número de eleitores, 150 milhões, vão escolher 5.570 prefeitos. Quase 60 mil vereadores no Brasil. Né? Nós aqui temos 497, vamos escolher. Como vai escolher o povo de Montenegro? O que eu posso dizer? Faço a comparação, compare. Fico feliz porque eu sei que o Joel está disposto, mais uma vez, ao colocar o seu nome, para ser submetido, para ser buscado, para ser analisado. Façam política. O município é o lugar onde as pessoas podem melhor cuidar das pessoas. Está mais próximo do cidadão. Então, é mais fácil de cuidar. Qual é o grande objetivo da política? É cuidar das pessoas. Então, qual é o cargo que pode melhorar? O prefeito, o vice-prefeito, quando tiver uma gestão compartilhada, e o vereador, que é aquele que é o vigilante. Né? O vereador vem da palavra do latim, que é verear, quer dizer vigilante. É aquele que vai ser vigilante, vai cuidar das leis, vai cuidar que as leis, vai fiscalizar o prefeito, vai cuidar, vai cobrar, vai cumprir aquilo ali que o povo lhe deu. O povo dá uma procuração. E o cara tem que honrar aquilo. E ser honesto. Honesto é cumprir, pelo mínimo, a palavra empenhada durante a campanha. Exato. Obrigado, Celso. Eu agradeço que todo o povo possa ter aí muito diálogo. O diálogo é um instrumento permanente que nós políticos temos que usar. É uma ferramenta fundamental. E que o povo faça boas escolhas e que Deus nos acompanhe nessa caminhada. Então, Celso, quero te parabenizar. Eu que fico feliz, te agradeço a oportunidade. E espero reencontrá-lo aí. Quanto for necessário, estou contigo aí, com o povo de Montenegro, os amigos. Quero te parabenizar pela trajetória de sucesso. Muito obrigado. A tua carreira motiva os jovens. O sucesso vem antes do trabalho só no dicionário, viu? Tem que trabalhar. Exato. A política também é trabalho, né? Mas é importante a gente se espelhar em pessoas de sucesso, que nem Celso Bernardi, né? Que tem uma carreira exemplar e está aí com nós. Aí. Obrigado. Fiquei muito feliz de estar contigo aqui.
que Deus te acompanhe, muita sorte, e vamos Isso. fazer política e vamos realmente valorizar o povo, aliás, Sua Excelência o povo, né? Exatamente. Porque, na verdade, vamos depender do povo, que vai lá no dia 6 de outubro fazer as suas escolhas, e essa eleição municipal é a mais importante de todos. E você que assistiu até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no canal. Então, muito obrigado a todos, obrigado Celso novamente. Obrigado. E até a próxima. Foi um privilégio.